Oi gente, professor André Gustavo aqui e mais uma vez nós estamos com uma história de enfermagem com o professor André Gustavo. Hoje nós iremos falar uma história com o tema O Paciente Gay. Calma, eu vou explicar por que esse título nesse vídeo. Aconteceu o seguinte, eu estava de plantão em uma hemodinâmica. Hemodinâmica que nós realizamos os exames de cateterismo, realizamos procedimentos como angioplastia e diversos outros exames com estudos de eletrofisiológicos, investigação de CIA, CIV. E esse paciente era um jovem, ele foi admitido no setor de hemodinâmica para realizar um cateterismo cardíaco eletivo. Ou seja, não era nenhuma situação de urgência, ele não estava infartando. Os médicos dele tinham suspeitado de alguma alteração cardíaca e solicitou um cateterismo cardíaco para uma maior investigação. E aí o que foi que me chamou a atenção? Esse jovem, nitidamente era um jovem afeminado, até aí problema nenhum, sem problema algum. Mas o que me chamou a atenção foi a forma com que ele chegou. Sabe quando você já chega armado em um determinado lugar, com uma certa barreira? Ele simplesmente respondia muito objetivamente e de certa forma ríspida, dura, todos os questionamentos que eu ia fazendo com ele. E aí aquilo foi me chamando a atenção, eu demonstrando o máximo de empatia, de gentileza, de educação. Mesmo assim, eu não conseguia quebrar aquela armadura que ele tinha se proposto àquela instituição. E eu continuei com todo o procedimento, realizando todo o protocolo que teria que ser feito para o paciente, os preparos, tipo de punção, acesso, hidratação, para que esse paciente pudesse se realizar o exame, o cateterismo cardíaco. E aí chegou um determinado momento que eu vi que não estava progredindo, que essa conversa, essa evolução não estava progredindo. E aí o que foi que eu fiz? Como eu sempre faço, quando eu me deparo em qualquer tipo de situação dessa contrária. Eu peguei a cadeira, botei ao lado do leito dele, onde ele estava deitado, sentei, me posicionei bem à frente dele e disse: posso explicar para você todo o procedimento? Você me permite? E ele simplesmente virou para mim: pode falar. Sabe, você sentia aquela barreira imensa. E eu disse: olha, eu preciso funcionar um acesso periférico em você para iniciar uma hidratação com soro fisiológico, porque você vai fazer um exame que utiliza um determinado produto chamado contraste. Esse contraste tem uma osmolaridade alta e precisa ser eliminado do seu organismo. E essa hidratação vai ajudar a eliminar esse contraste do seu organismo. E de pronto ele pulsione aqui, nesse braço. E eu disse: olha, eu posso sim pulsionar nesse braço, que era o braço direito, mas eu preciso olhar primeiramente o seu braço esquerdo. Ele disse: não, eu quero que você pulsione nesse braço. Eu disse: olha, tudo bem, a sua vontade é soberana, mas deixa eu te explicar o porquê do braço esquerdo. A máquina fica posicionada e o posicionamento do hemodinamicista que vai realizar o seu exame, ele fica do seu lado direito. Esse exame nós podemos precisar fazer intervenção venosa rápida e o lado esquerdo fica mais fácil o acesso, porque vai estar com profissionais do outro lado. Por isso que, preferencialmente, nós funcionamos o acesso periférico no membro superior esquerdo por causa da agilidade da utilização de medicamentos venosos. Então, vamos fazer assim? Eu olho o seu braço esquerdo, se não houver visibilidade, se não tiver condições, a gente funciona o braço direito, tudo bem para você? Tudo bem, pode ver. E aí eu avaliei, vi o sítio de punção, puncionei o acesso, tranquilo. Posteriormente, fiz toda a monitorização, o paciente tem que estar todo monitorizado, previamente, antes de entrar na sala, montou cardíaco, oximetria de pulso, pressão arterial. E precisava fazer um procedimento que nós chamamos de tricotomia. Precisamos realizar a tricotomia da região inguinal, ou seja, retirar os pelos pubianos da região inguinal.
Porque o procedimento era feito na artéria femoral, que fica na virilha. E aquele acúmulo de pelos poderia favorecer algum tipo de infecção. E a gente teria que fazer a tricotomia da região inguinal, dos pelos pubianos, para depois fazer uma antissepsia, né, com o antisséptico e assim tirar qualquer foco de infecção. E aí quando eu expliquei para ele que precisava fazer a retirada dos pelos pubianos e pedir para ele baixar a calça, e aí foi uma resistência imensa, eu vi na face dele ele transtornado, ficou vermelho, e aí eu fui justamente fazer toda essa explicação. Eu disse, olha, deixa eu te explicar por quê. E aí eu expliquei tudo isso que eu acabei de falar. E ele, tudo bem, pode baixar. E aí quando ele baixou, ele estava com uma peça íntima feminina. E aí ele estava com uma peça íntima feminina e ele olhou para mim e fez: vocês recebem muitos pacientes assim, como eu? E eu parei, sinceramente, ele estava bem aqui na minha frente, eu parei, virei o rosto assim, alguns segundos, e voltei para ele e fiz: me perdoe, eu não entendi o conteúdo da sua pergunta. Como assim, paciente como você? Ele fez: gay. Vocês atendem muito paciente assim como eu? Gay? Eu disse, olha, chamei pelo nome. Eu disse, olha, é o seguinte, aqui, nessa unidade, nós não recebemos homens, nem mulheres, nem gays. Nós recebemos aqui pacientes. E o importante para nós, em especial para mim, é que a minha assistência de enfermagem seja de excelência para todos os meus pacientes. Que eles se sintam acolhidos, que eles se sintam abraçados, que eles tenham a devida orientação que cabe à enfermagem e que todo procedimento seja realizado com excelência. Isso é o que é importante para mim. Agora, deixa eu fazer uma pergunta a você. Como é que está o meu atendimento da enfermagem em relação a você? Então, ele olhou para mim e fez: André, eu não imaginava ser tão bem tratado como eu estou sendo tratado aqui por vocês. Esse tipo de recepção que vocês tiveram comigo. E ele foi me explicando um pouco sobre a trajetória de vida dele. O quanto um homossexual, um transexual, um travesti, ele sofre preconceito da família, agressão física, verbal, abandono, dificuldade no mercado de trabalho. E ele criou essa barreira toda. E aí eu comecei a entender, além de falar, tratar de alguns dados, como por exemplo, expectativa de vida em torno de 50 anos. 50 anos, que quando não morre por agressões na rua, assassinato, né, através de homofobia. E aí eu entendi por que de ser ríspido, criar aquela barreira. E aí nós continuamos conversando, ele foi fazer o cateterismo cardíaco, voltou, não deu nenhuma lesão importante, depois ele recebeu alta e foi tranquilamente para a sua residência. Bom, gente, essa foi mais uma história de enfermagem com o professor André Gustavo. Espero que você compartilhe ao máximo esse vídeo para entender um pouco desse universo e como é importante você tratar qualquer ser humano, independente de sexualidade, credo, né, religião, posicionamento político, que você dê a sua assistência de excelência. Bom, segue lá no Instagram, @agcursos de saúde, se inscreve no canal no YouTube, dá lá o seu like, André Gustavo Enfermagem, e segue na página no Facebook, AG Cursos de Saúde. Bom, muito obrigado e a todos vocês o grande abraço do professor André Gustavo.